Lucas nunca imaginou que o último dia de aula na escola pública da periferia de Goiânia se transformaria em um pesadelo. Era para ser um dia como qualquer outro. Amigos, risadas e uma ansiedade compartilhada por todos pela proximidade das férias. Mas algo estranho aconteceu. Durante o intervalo, boatos começaram a se espalhar pelos corredores. Algo estava acontecendo no auditório da escola, algo que ninguém sabia explicar, mas que parecia tirar a paz de todos. Quando Henrique, amigo de Lucas e Ana, foi investigar, a última coisa que imaginou era que ele voltaria com uma história que ninguém gostaria de ouvir. Ele entrou no auditório e o que viu congelou sua alma. Uma figura sombria, quase etérea, estava sentada em uma das últimas cadeiras, olhando fixamente para ele. Henrique tentou chamar os amigos, mas sentiu o ar ao redor se tornar mais denso, pesado. O frio inexplicável que tomou conta do lugar não parecia compatível com o calor de Goiânia. Desesperado, ele saiu correndo, mas a sensação de que algo estava errado, de que o auditório estava escondendo um segredo, o perseguiu até ele contar para Lucas e Ana. Quando os três decidiram ir até lá para investigar, as luzes começaram a piscar de forma errática, e o clima no auditório passou de desconfortável a absolutamente aterrorizante. À medida que se aproximavam da cadeira vazia, onde a figura estava sentada, o ar ficava mais denso e o silêncio mais opressor. O som de uma cadeira sendo arrastada ao fundo cortava o silêncio e fazia os corações dos três baterem mais rápido. Era como se o próprio auditório estivesse reagindo à presença deles, como se as paredes ali se fechassem, tornando impossível qualquer fuga. Lucas sentiu uma pressão no peito, um medo que ele não sabia explicar, como se algo invisível estivesse observando cada um deles, esperando que eles fizessem a próxima jogada. E quando Ana tentou acender a lanterna de seu celular, ela falhou. Tudo ao redor deles parecia engolir a luz, transformando-os em meras sombras em um espaço que nunca parecia ter fim. A figura, que antes estava apenas observando, agora parecia se mover, e o pavor tomou conta do grupo. Cada um queria sair, mas uma força invisível parecia prendê-los ali, como se o auditório estivesse preso em algum outro lugar do tempo e do espaço. Quando finalmente conseguiram sair, o frio se dissipou, mas a sensação de estar sendo vigiado não. Nada fazia sentido, e o que parecia ser uma brincadeira inocente virou uma experiência que jamais seria explicada. A figura no auditório não era humana, mas sua presença ainda pairava na mente deles, como um espectro que não se deixa esquecer. E no fundo, talvez o que os assombrasse mais era o silêncio de todos ao redor, como se ninguém tivesse visto o que aconteceu, como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade era que, mais do que o medo imediato, o mistério ficou. E o que os três realmente sentiram naquele auditório? Estavam sendo observados por algo que eles não conseguiam compreender. Quem ou o que estava naquela cadeira? E por que ninguém mais parecia se lembrar do que aconteceu? Talvez houvesse mais naquele auditório do que eles poderiam entender, algo que ainda está esperando ser desvendado. Mas será que era um mistério que realmente deveria ser resolvido? Ou seria mais seguro para todos que ele fosse deixado onde estava? Lucas não conseguia parar de pensar no que havia visto, ou melhor, no que ele não havia visto. Quando ele tentou conversar sobre isso com Ana e Henrique, uma estranha sensação de desconexão os dominava, como se o tempo tivesse se dilatado dentro daquele auditório, como se uma parte de suas memórias tivesse sido apagada ou manipulada. Nenhum deles conseguia recordar com clareza os detalhes do que aconteceu após a figura começar a se mover. Era como se a própria mente deles estivesse tentando bloquear algo que não deveria ser lembrado. E no fundo, isso os assustava ainda mais. O que aconteceria se a verdade sobre o que haviam presenciado viesse à tona? A escola seguiu seu ritmo nos dias seguintes, como se nada tivesse acontecido. Ninguém mais mencionou o auditório ou a figura sombria. Os professores pareciam ter esquecido. Os outros alunos nunca mencionaram nada. A escola, que antes parecia cheia de vida, agora parecia ter um vazio mais profundo, como se algo tivesse sido sugado do ambiente, deixando uma sensação de estagnação no ar.
Lucas tentava, todos os dias, olhar para aquele lugar, mas a cada vez que se aproximava do auditório, uma estranha pressão no peito o impedia de dar um passo à frente. Algo estava guardado ali, algo que ele temia, mas ao mesmo tempo sentia que precisava descobrir. O medo de saber o que realmente aconteceu naquela noite era maior do que o medo de deixá-lo no passado. Foi na última semana de aula, perto das férias, que ele finalmente cedeu. Com Ana e Henrique ao seu lado, os três se aproximaram novamente do auditório. Não sabiam bem o que esperavam encontrar, mas algo no fundo da alma de Lucas os impelia a investigar. Quando entraram, o frio de antes estava mais forte, como se o lugar estivesse aprisionado dentro de um pesadelo congelado. Mas o que mais os perturbou foi a ausência da cadeira, a cadeira onde a figura tinha se sentado. Não havia nada ali. O palco estava vazio, mas o eco do arrastar de uma cadeira ainda parecia ressoar em suas mentes. O silêncio estava mais forte que nunca, e as luzes que antes piscavam agora estavam perfeitamente estáticas, como se o auditório estivesse esperando algo ou alguém. Enquanto os três tentavam entender o que havia mudado, Ana, sempre a mais sensível, gritou. Ela havia encontrado algo, uma folha de papel amassada, escondida entre as vigas do palco. O papel estava amarelado, como se tivesse sido deixado ali há muito tempo, mas o que mais os deixou atordoados foi o conteúdo da mensagem. "Não voltem aqui", dizia em letras trêmulas e disformes. Eles olharam uns para os outros e uma sensação de impotência os envolveu. O que significava aquilo? Quem havia escrito essa mensagem? E por que estava escondida exatamente onde haviam estado? O medo não vinha mais só da figura que viram, mas da sensação de que eles haviam sido alertados, de que talvez houvesse mais pessoas antes deles que já haviam tentado entender o mistério e falhado. O maior mistério não era a sombra no auditório, nem o papel amassado. O maior mistério era o fato de que ninguém mais parecia se lembrar do que havia acontecido ali. Não havia relatos de outros alunos, professores ou funcionários que confirmassem os boatos. Era como se aquela escola tivesse sido apagada de algum modo. Os três saíram apressadamente, com a sensação de que haviam mexido em algo que deveria permanecer intocado. Mas no fundo, algo em seus corações dizia que aquilo não acabaria ali. O auditório ainda guardava algo, e a verdade sobre o que realmente acontecera naquela noite ainda estava se desenrolando em algum lugar, esperando que eles retornassem. Mas será que voltariam? E a sensação de inquietação e o peso do que haviam descoberto não os deixavam em paz. Lucas, Ana e Henrique sabiam que o mistério do auditório de Goiânia ainda estava aberto, com pedaços da verdade espalhados em cada canto, mas sem respostas claras. E enquanto tentavam seguir com suas vidas, a dúvida nunca os deixou. Cada barulho, cada sombra no corredor trazia à tona aquela sensação abafada de estar sendo observado, como se alguém ou algo estivesse aguardando o momento certo para revelar o que realmente havia acontecido no auditório. Era como um cordão invisível que os conectava àquele lugar, como se a escola estivesse se recusando a deixar aquilo para trás. À medida que os dias passavam, Lucas começou a se questionar. E se a escola fosse, de alguma forma, uma entidade? Algo que retém os segredos dentro de suas paredes, como se fosse feita para proteger algo mais profundo. O auditório, as luzes piscando, a cadeira vazia, tudo isso parecia fazer parte de um ciclo que se repetia. Ele e seus amigos começaram a perceber que aquela experiência havia marcado não apenas as suas mentes, mas o próprio lugar. Havia algo mais naquela escola do que simples paredes e corredores. Ali havia uma presença, e aquela presença, aparentemente, não estava disposta a deixar que eles esquecessem. Na última vez em que passaram pelo auditório, a sensação de que algo os observava era ainda mais intensa. Mas dessa vez, o ar parecia diferente, como se o próprio lugar estivesse respirando. O som das cadeiras sendo arrastadas, os sussurros abafados, as luzes que piscavam. Tudo parecia mais real do que nunca, como se o tempo ali fosse distorcido. Cada passo que davam parecia ecoar de uma forma mais forte, mais profunda, como se o auditório estivesse tentando engoli-los.
Lucas olhou para seus amigos, mas nem precisavam falar. O medo em seus olhos já dizia tudo. Eles estavam prontos para enfrentar o que fosse necessário, mas algo dentro deles sabia que não tinham controle sobre o que estava prestes a acontecer. Com os corações acelerados, eles tentaram voltar à realidade, ao mundo lá fora, mas quanto mais corriam para sair, mais sentiam que estavam sendo puxados de volta. O caminho até a porta parecia cada vez mais distante. O corredor, que antes era familiar, agora parecia uma espiral sem fim, como se estivessem presos em uma ilusão. Foi quando Henrique, o mais corajoso, gritou. Ele havia visto algo, ou melhor, alguém. No final do corredor, a figura sombria estava novamente ali observando-os. Mas dessa vez, não havia mais uma cadeira. Não havia mais a frieza do auditório, apenas o silêncio absoluto. Como se aquele ser não fosse apenas parte do lugar, mas uma manifestação do medo deles, algo que estava aguardando o momento de se revelar por completo. A última lembrança que Lucas teve antes de deixar a escola foi a imagem da figura se movendo lentamente, quase flutuando pelo corredor, sem pressa, como se estivesse indo embora de um lugar que finalmente cumpriu seu papel. E enquanto saíam da escola, sentindo o peso da escuridão ainda os acompanhando, um pensamento os consumia. O que quer que tivesse acontecido naquele auditório, o que quer que tivessem visto, estava mais presente em suas mentes do que eles imaginavam. E o mais angustiante de tudo era saber que nunca mais seriam os mesmos. O mistério daquela figura no auditório de Goiânia, aquele ciclo inacabado, continuaria assombrando-os. Mas será que algum dia alguém descobriria o que realmente aconteceu ali? Ou, como muitos outros antes deles, acabariam engolidos pelo silêncio e pelo medo? O Colégio São José, no coração do Rio de Janeiro, era conhecido por sua tradição e pela educação rigorosa que oferecia. Beatriz, Júlio e Rafaela estavam no 3º ano do ensino médio e mal podiam esperar pelo último dia de aula. Para eles, aquele deveria ser um dia de celebração. Afinal, o último dia de aula é sempre uma despedida cheia de expectativas. Contudo, o que parecia ser uma festa de despedida transformou-se em algo muito mais perturbador, algo que os 3 jamais esqueceriam. Tudo começou quando Beatriz encontrou uma carta no fundo de seu armário, aparentemente esquecida ali por um ano, mas com uma mensagem que os tirou completamente da realidade. O último dia de aula não será o que vocês esperam. A verdade vai aparecer e vai ficar com vocês para sempre. Intrigados e ao mesmo tempo com um leve desconforto tomando conta deles, Beatriz, Júlio e Rafaela começaram a investigar. A carta parecia não ter sentido, mas o tom de ameaça que ela carregava, juntamente com a data de um ano atrás, instigava uma sensação de urgência. Algo estava acontecendo. Algo estava fora do lugar. No começo, eles acharam que poderia ser uma brincadeira de algum aluno, mas logo os eventos estranhos começaram a se acumular. Quando as luzes começaram a piscar nos corredores e sons estranhos se espalharam pelo prédio deserto, a ideia de que algo realmente fora do comum estava acontecendo se tornou inegável. O Colégio São José, que sempre fora um local de aprendizado, agora parecia abrigar algo muito mais sinistro. Ao chegarem à biblioteca, Beatriz teve uma sensação estranha de déjà-vu. As estantes, normalmente cheias de livros, estavam agora repletas de papéis antigos, que pareciam estar ali desde sempre, esperando por alguém. Entre eles, descobriram registros de anos anteriores, de alunos que haviam desaparecido misteriosamente durante o último dia de aula. O pavor tomou conta deles quando perceberam que esses desaparecimentos coincidiram com os últimos dias de aula de outros anos. Mas o verdadeiro choque veio quando, ao folhear mais alguns papéis, encontraram um relatório detalhado sobre um evento semelhante, onde um aluno descreveu uma figura encapuzada que o seguia até o subsolo da escola, justo no último dia de aula. A inquietação foi imediata. Quem era esse ser que estava por trás desses eventos? E por que ele só se manifestava quando o último dia de aula se aproximava? O trio então se dirigiu até o subsolo da escola, onde as lendas diziam que havia passagens secretas e áreas proibidas.
O corredor, já com o som das suas próprias pegadas ecoando, parecia estar se alongando sem fim. À medida que desciam, o ar ficava mais denso, como se o espaço abaixo da escola fosse um lugar à parte, isolado do resto do mundo. Foi quando ouviram um barulho, um sussurro suave vindo da escuridão, que o medo se intensificou. O que estava à frente deles não era mais uma simples investigação de curiosidade, mas uma busca por respostas a um mistério sombrio e imenso. O que se escondia ali, no subsolo, estava esperando para ser descoberto. Mas o que era ainda mais perturbador era a sensação de que não estavam mais sozinhos. Algo estava ali com eles, observando. No instante em que uma das lâmpadas se apagou abruptamente, a tensão explodiu. Um som metálico reverberou pelas paredes do subsolo. Júlio tentou ligar a lanterna de seu celular, mas ela falhou. O medo tomou conta deles com uma intensidade avassaladora. E então, quando estavam prestes a desistir, algo apareceu. Uma figura encapuzada, mais escura do que as sombras ao redor, surgiu de uma das passagens secretas, parada a apenas alguns metros de distância. A visão foi rápida, mas suficiente para que os três soubessem. O mistério da escola era real, e a figura que aparecia nos relatos antigos estava bem ali, com eles. De repente, tudo ficou quieto. As luzes voltaram, e o ar parecia mais leve. Mas ninguém mais estava disposto a ignorar o que haviam visto. O último dia de aula no Colégio São José não seria esquecido. E o que restava agora era a dúvida. O que havia por trás da figura encapuzada? E por que a escola estava carregada com esse segredo sombrio? O trio de amigos, agora profundamente abalados, não sabia o que fazer com a sensação de terror que os consumia. A figura encapuzada, que apareceu por tão poucos segundos, tinha se estampado em suas mentes como uma sombra indelével, algo que não podiam mais apagar. Mas o mais assustador era o que aconteceu depois, quando, ao voltarem para o andar de cima, tudo parecia normal. Como se o subsolo da escola, com sua atmosfera densa e os mistérios ocultos, nunca tivesse existido. As luzes que antes piscavam estavam estáveis. Os sons que ecoavam pelos corredores haviam desaparecido. Era como se o que haviam vivido fosse apenas uma ilusão, um pesadelo coletivo que ninguém mais poderia entender. Mas à medida que o dia passava e a última aula se aproximava, a sensação de desconforto só aumentava. Beatriz, Júlio e Rafaela se olharam com uma dúvida crescente. E se o mistério nunca tivesse sido apenas sobre o que havia acontecido no subsolo? E se tudo o que tinham visto era um ciclo, algo repetido todos os anos, como uma maldição que se renovava a cada fim de ciclo escolar? Cada um de nós carrega suas próprias sombras, seus próprios medos e traumas, e às vezes esses medos ganham vida, se tornam mais concretos do que gostaríamos. Aquela figura encapuzada representava isso, algo que se alimentava das inquietações, das inseguranças. E enquanto o fim do último dia se aproximava, a figura não estava mais apenas no subsolo da escola. Ela estava dentro deles, nas profundezas de suas almas, esperando. Rafaela, com a mente cheia de pensamentos sombrios, sugeriu que todos se afastassem um do outro, que seguissem os caminhos separados, mas as palavras dela soaram vazias, como se o medo coletivo tivesse se formado entre eles, tornando-se mais forte do que qualquer esforço individual. O que aconteceria se, por um acaso, alguém ficasse para trás? E se o que estava à espreita na escola estivesse mais relacionado com o fim de um ciclo do que uma simples manifestação de uma figura espectral? Eles começaram a perceber com clareza que havia algo mais profundo naquele subsolo, algo que representava o fim da inocência, a transição para algo mais sombrio, mais pesado. À medida que o último dia de aula chegava ao fim, a escola parecia ter se transformado em um lugar quase irreconhecível. O ambiente estava saturado de um silêncio denso, uma tensão palpável que pairava no ar. As paredes do Colégio São José, com suas marcas do tempo, não pareciam mais tão sólidas, como se estivessem conscientes do que havia acontecido ali, como se, ao longo dos anos, eles mesmos fossem parte desse mistério, e agora chegava o momento de entregar seus segredos. Os alunos que saíam dos seus últimos períodos
Pareciam desconectados, apressados, como se estivessem fugindo de algo que não sabiam explicar, mas que sentiam. Era como se o terror coletivo, aquela sensação de estarem sendo observados, estivesse tomando conta de todos. Então, quando a campainha soou marcando o fim do dia, o trio não sabia se deveria sair, se deveria seguir em frente ou se deveria voltar àquele subsolo, onde em algum lugar o segredo do Colégio São José aguardava. Mas, em algum ponto, eles sabiam que não poderiam mais escapar. O último dia de aula não era apenas o fim de um ciclo, mas o começo de algo novo. Algo que eles não estavam prontos para enfrentar. Eles sabiam que o que estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. Mas a pergunta que nunca os deixou foi: seria possível sair de lá com a verdade? Ou a verdade se esconderia para sempre nas sombras da escola? A tensão estava no ar, mais pesada do que nunca. O fim do último dia de aula no Colégio São José parecia trazer com ele uma sensação de despedida, mas também de algo mais sinistro, algo que Lucas, Júlio e Rafaela não podiam mais ignorar. Eles, que haviam se aproximado da verdade, agora se viam na encruzilhada entre o que sabiam e o que não ousavam descobrir. O subsolo da escola, o lugar onde tudo começou, ainda os chamava. Mas o que exatamente havia lá, em seus corredores frios e sombrios? O que ou quem estava esperando para ser revelado? À medida que a noite caía, a escola parecia ganhar vida própria, como se as paredes respirassem com a mesma apreensão que os corações dos três batiam. Eles não sabiam mais o que era real. A sensação de que estavam sendo observados por algo além de suas próprias mentes se intensificava. A figura encapuzada, o misterioso ser que parecia habitar os corredores e o subsolo da escola, agora se tornava mais uma metáfora para o medo que os consumia. O que era aquele medo? Era uma entidade própria? Ou era algo que eles mesmos haviam alimentado? Uma sombra criada pelas inseguranças, pelos segredos não resolvidos de tantos outros alunos que passaram por ali. O que os três haviam descoberto não era uma verdade, mas um mistério mais profundo, mais complexo. Como se o próprio Colégio São José fosse uma prisão construída sobre esses medos, feita para prender não apenas os alunos, mas as histórias não contadas, os horrores escondidos nas sombras. Naquele instante, Rafaela, o mais corajosa dos três, foi a primeira a tomar a decisão. Ela não podia mais viver com a dúvida, com a sensação de que estavam apenas adiando o que estava prestes a acontecer. "Vamos até o subsolo", disse ela, com uma firmeza que surpreendeu a todos. Mas ninguém respondeu porque todos já sabiam que se um deles fosse até lá, todos iriam. O subsolo era um lugar proibido, uma área esquecida pela escola, mas ao mesmo tempo sabia-se que ali estava o cerne de tudo. Eles precisavam saber, precisavam entender o que aquele lugar estava ocultando. E foi assim que, mesmo com o medo tomando conta de seus corpos, os três desceram novamente para o subsolo, sem saber o que os aguardava. O corredor parecia ainda mais distante desta vez, mais alongado, como se o tempo e o espaço fossem distorcidos ali embaixo. As portas, que antes pareciam simples entradas, agora pareciam vigiar cada movimento deles. O eco dos seus passos era como uma sentença, cada um se tornando mais pesado, mais arrastado. E então, quando chegaram à última porta, o ar ao redor deles ficou tão denso que parecia impossível respirar. Mas foi quando Rafaela tentou abrir a porta que algo aconteceu. As luzes apagaram e o som das lâmpadas queimando ecoou pela escola. O silêncio que os envolvia era mais profundo do que qualquer outra coisa que haviam vivido até ali. E no fundo sabiam. A figura encapuzada não estava mais apenas esperando. Ela já estava entre eles. Foi nesse momento que a porta se abriu, lentamente, com um rangido de metal que parecia cortar a escuridão. E lá no centro do quarto, uma mesa antiga, coberta de poeira e documentos amarelados, se revelou. Mas o que mais chamou a atenção foi o que estava sobre ela. Uma foto. A foto mostrava o Colégio São José, mas havia algo errado nela. A imagem mostrava os alunos, os professores, mas no fundo, onde antes parecia haver um simples quadro de retratos antigos, surgiam as sombras de outras figuras, figuras que pareciam estar se misturando com a própria escola.
Quando o último sino soou, anunciando o fim do dia, Beatriz, Júlio e Rafaela sabiam que a decisão de sair ou não já não estava mais em suas mãos. A escola, que sempre foi um lugar de aprendizado, agora parecia um labirinto de mistérios e segredos impenetráveis. Eles olharam um para o outro, mas, em seus olhos, o medo já não era mais apenas uma sensação passageira. O terror que sentiam havia se tornado uma presença constante, um eco profundo dentro de si mesmos. Antes de sair pela última vez, Júlio olhou para a porta do subsolo. Ele sabia que algo os aguardava ali, algo que nunca mais deixaria suas mentes. Mas naquele momento, em um gesto de pura rendição, ele disse: "Não podemos fugir disso. O que quer que aconteça está nos seguindo." E assim, enquanto a escola se esvaziava, o trio seguiu seu caminho, sem saber se algum dia a verdade seria revelada, mas com a certeza de que o Colégio São José, com seus mistérios profundos e inquietantes, jamais seria esquecido. O último dia de aula na Escola Estadual Maria da Penha, em Recife, parecia ser apenas mais uma celebração comum, cheia de despedidas e promessas de férias. Mas para Rafael, Mariana e João, aquele dia se transformaria em algo que desafiaria todas as suas crenças. Tudo começou com Samuel, um colega de classe que entrou no pátio durante a última aula, pálido, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Ele não conseguia explicar o que havia visto, mas falava de uma figura que encontrara nos corredores vazios da escola. Uma figura misteriosa, que ele chamava de o Professor do Fim. Essa figura, segundo Samuel, só aparecia nos últimos dias de aula e parecia ter uma presença maligna, como se estivesse esperando o fim do ciclo escolar para finalmente agir. Intrigados e com um medo crescente em seus corações, Rafael, Mariana e João decidiram investigar. Samuel descreveu o Professor do Fim como um homem de aparência sombria que surgia no corredor das antigas salas de aula à noite, sempre depois que todos já tinham ido embora. Eles não sabiam se Samuel estava falando a sério ou se a tensão do último dia estava mexendo com sua mente. Mas, a cada passo que davam, algo estranho os consumia. Ao entrarem na escola depois do horário, uma sensação de frio percorreu suas espinhas. As luzes piscavam intermitentemente e o som de passos ecoava pelos corredores desérticos, como se alguém estivesse ali, aguardando. Quando entraram nas áreas mais remotas da escola, onde as paredes já estavam desgastadas pelo tempo, algo ainda mais sinistro aconteceu. As portas começaram a se fechar sozinhas, e uma sensação de claustrofobia tomou conta de todos. Rafael, o mais corajoso, decidiu ir mais fundo, até o antigo arquivo da escola. Ali, no meio de papéis e registros envelhecidos, ele encontrou algo que nunca imaginaria. Uma foto amarelada da escola, datada de muitos anos antes, com um homem de aparência sombria parado no centro. O mais assustador não foi o homem, mas o fato de que ele nunca havia sido reconhecido pelos professores ou alunos. Quem era ele? E por que sua foto estava ali no arquivo, entre documentos antigos de desaparecimentos não resolvidos? À medida que desciam para o subsolo da escola, o ar ficava mais pesado e denso. Mariana sentia o coração batendo mais rápido, e João, com a lanterna tremendo nas mãos, começava a duvidar de sua própria sanidade. Eles não sabiam o que estavam procurando, mas o que sentiam era claro. Algo os observava. O som de passos se aproximava, mas quando se viraram para olhar, não havia ninguém ali. As paredes da escola pareciam estar se fechando ao redor deles. Era como se o lugar estivesse tentando engoli-los, silenciar suas vozes e prender suas almas. Foi nesse momento que a figura apareceu novamente, como uma sombra que se estendia pela parede, se materializando lentamente à medida que a luz da lanterna falhava. A figura parecia estar vindo do fundo do corredor, parada e imóvel, observando-os com um olhar vazio, mas cheio de um poder indescritível. A última coisa que João viu antes de a luz se apagar completamente foi a silhueta do homem encapuzado que parecia estar se aproximando. Mas antes que pudessem gritar, tudo ficou escuro. Eles estavam sozinhos, ou pelo menos pensaram que estavam. Quando as luzes voltaram, o homem desapareceu,
Mas o medo persistia. O silêncio no subsolo da escola era absoluto, e a sensação de que algo terrível estava à espreita nunca os deixou. Eles saíram apressados da escola, mas a sensação de que aquele mistério os perseguiria para sempre era inescapável. O professor do fim, a figura no corredor, os desaparecimentos, nada disso fazia sentido, mas no fundo eles sabiam. A escola, com seus segredos sombrios, estava mais viva do que nunca. E enquanto a porta da escola se fechava atrás deles, a única pergunta que restava era: o que mais estava escondido naquele lugar? E será que algum dia a verdade seria finalmente revelada? O ar pesado que preenchia a Escola Estadual Maria da Penha parecia ser a mesma coisa que os três amigos estavam sentindo em seus corações. Eles haviam saído, mas o que viram lá dentro ainda os assombrava. O medo já não estava mais no subsolo da escola, nem nas salas escuras. O verdadeiro terror estava dentro deles, em suas mentes. A cada passo que davam pela cidade de Recife, sentiam que o peso da escola ainda os acompanhava, como uma sombra invisível, persistente. A imagem do professor do fim, aquela figura encapuzada, parecia estar sempre à sua frente, como uma presença que não poderia ser ignorada. À medida que os dias passavam, a vida de Rafael, Mariana e João continuava, mas as imagens da escola nunca os deixavam. O que mais os incomodava era o fato de que ninguém mais parecia se lembrar do que havia acontecido. Os professores, os colegas de classe, todos pareciam continuar suas rotinas, como se nada tivesse ocorrido. Mas em seus corações, eles sabiam que a escola estava viva de uma forma que ninguém mais podia compreender. Talvez o professor do fim não fosse apenas uma figura do passado, mas uma manifestação do medo coletivo, daquilo que ninguém se atrevia a enfrentar. Uma noite, quando Rafael estava sozinho, ele decidiu que precisava voltar lá, precisava entender o que estava acontecendo, o que a escola estava tentando esconder. Ele sentiu que, se não voltasse, aquele mistério nunca o deixaria. A cidade estava silenciosa. O vento batia nas árvores e as ruas vazias davam uma sensação de desolação. Ele não sabia se o medo era maior do que a coragem ou o contrário, mas sabia que precisava ver com seus próprios olhos o que se escondia nas sombras da escola. Mas quando ele chegou à porta da escola, algo estava errado. Ela estava aberta, como se alguém a tivesse deixado assim, esperando por ele. O medo tomava conta de seu corpo, mas sua curiosidade foi mais forte. Ele entrou. Dentro da escola, o silêncio era absoluto. Não havia ninguém, nem o barulho de passos, nada. Mas Rafael sentia que os olhos da escola estavam sobre ele, como se o lugar estivesse observando cada movimento seu. Ele andou pelos corredores deserto, sentindo a presença do professor do fim em cada esquina, em cada sala vazia. Ele desceu ao subsolo novamente, sabendo que o que quer que estivesse ali aguardava sua chegada. Quando chegou ao ponto onde eles haviam encontrado a foto do homem encapuzado, uma sensação gelada se apoderou dele. Ele olhou ao redor, mas não havia nada. A escola parecia vazia, mas antes que pudesse se virar para sair, ele ouviu a mesma risada baixa e sibilante que havia ouvido naquela noite. Era a risada da figura encapuzada. E então, tudo se apagou. A escuridão engoliu Rafael, e ele não sabia mais o que era real ou o que era pesadelo. Quando as luzes voltaram, ele estava de volta no pátio da escola, completamente sozinho. A sensação de terror era ainda mais forte agora, como uma marca em sua alma. O professor do fim ainda estava lá, não mais em forma física, mas nas sombras, na memória, no ar. Rafael soube naquele instante que a escola jamais o deixaria. O mistério da figura encapuzada, do subsolo e das sombras da Maria da Penha nunca terminaria. E ele se tornaria mais uma parte dessa história que, silenciosamente, continuaria a assombrar a todos que ousassem entrar. O que quer que estivesse esperando ali não era apenas um professor, mas algo mais profundo, mais antigo, algo que talvez nunca fosse revelado. À medida que Rafael saiu da escola naquela noite, uma sensação de vazio tomou conta de sua alma. Ele sabia que algo indescritível o havia marcado para sempre, mas o mais angustiante
era o fato de que ele não tinha respostas, apenas mais perguntas. O que havia visto naquela noite, o professor do fim, a figura encapuzada, não eram meros fantasmas de uma lenda urbana. Eles eram a verdadeira face do medo que aquela escola alimentava, algo que transcende o tempo e os limites do que os seres humanos podem compreender. Ele não conseguia escapar da sensação de que ele mesmo agora era parte daquele mistério, como uma vítima que nunca conseguiria se libertar. Rafael, Mariana e João nunca mais falaram sobre o que aconteceu na escola. Mesmo com a pressão das férias chegando, o silêncio entre eles foi ensurdecedor. Eles tentaram seguir suas vidas, mas havia algo que os impedia de continuar. Era como se o terror daquela escola os tivesse deixado imortalizados, marcados com uma dor silenciosa. E à medida que o tempo passava, a escola parecia se distanciar de suas mentes, mas a presença daquele mistério, daquele homem encapuzado, ficou como uma sombra atrás de seus olhos, aguardando o momento certo para se revelar novamente. O Colégio Maria da Penha seguiu sua rotina, a escola com seus corredores silenciosos, com suas portas que não mais se fechavam sozinhas. Mas, em algum lugar nas sombras, algo aguardava, silencioso, esperando mais um grupo de estudantes curiosos. O professor do fim nunca foi encontrado, nem a verdadeira origem daquilo que acontecia naquele lugar. Mas os que passaram por ali, como Rafael, Mariana e João, sabiam da verdade. Certos mistérios da história são mais bem deixados no esquecimento. E enquanto a escola continuava, sua história, os segredos por trás daquela figura encapuzada, ficavam escondidos nas profundezas do medo. E a dúvida que restava era: quem ou o que realmente estava por trás de tudo aquilo?